Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu resolvi fazer um pequeno vídeo que é o seguinte: eu tenho alguns amigos, e esses amigos às vezes adquirem ou vão adquirir um computador ou chegam com dúvidas do trabalho, e a dúvida deles é bem pertinente. Eles querem saber se eles devem comprar a versão Home ou a versão Pro. Qual é a versão melhor? Eles vêm com essas dúvidas oriundas do trabalho deles e de outros lugares também, né? Mas a questão, o ponto principal aí, qual é a diferença entre essas duas versões? Por que a versão Pro é mais cara? Então ela é mais rápida, ela tem mais desempenho, né, porque ela é mais cara? Né? Sim, desempenho não é o caso, né? Mas vamos pensar no seguinte: nós temos que relevar por que é que você vai escolher a versão Pro e por que você vai escolher a versão Home, né? Qual é o uso que você vai dar para cada versão. Por exemplo, aqui no escritório eu uso a versão Home e me atende muito bem. A performance é excelente e eu não tenho o que reclamar, né? Mas então por que a versão Pro ela é mais cara? Por que eu devo adquirir a Pro e a versão Home? Existem umas diferenças de funcionalidades e algumas coisas semelhanças também, que tanto a versão Pro tanto com a versão Home elas podem executar, mas tem umas coisas na versão Pro que você não vai encontrar na versão Home, né? Para começar, o preço da Pro ela é geralmente 50% até 60% mais cara que a versão Home, né? Você me pergunta, a versão Pro possui mais desempenho que a versão Home? A verdade é que muita gente acha que, devido às funcionalidades adicionais que tem na versão Pro e o preço mais elevado, que a versão Pro vai ter mais desempenho em geral. Isso não é verdade. O desempenho final das duas versões, a Pro quanto a Home, é exatamente o mesmo, tá? Existem outras versões do Windows 10, como o Windows Enterprise, mas vamos tratar da Windows Pro e da Home, que são as principais. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o desempenho final das duas versões da Pro e da Home é exatamente o mesmo. A única diferença se encontra no nível de funcionalidade que você vai ter acesso e que de repente será necessário ou não para você. Dito isso, baseado nisso, o que eu afirmo: o sistema continua a ser o mesmo, o sistema operacional, o núcleo, o core do sistema é o mesmo, o kernel é o mesmo, entendeu? Não tendo qualquer diferença adicional. Então, se você está pensando em comprar a versão Pro porque você pensa que você vai ter mais desempenho, que ela é muito melhor, não é verdade. Você vai estar jogando teu dinheiro fora, tá? Você não vai obter vantagem com isso, né? Mas, pormenorizando, o que é que você vai encontrar na versão Professional do Windows 10? Primeiro, é a função de BitLocker. BitLocker é aquele sistema de encriptação nativo do Windows 10, né, de criptografia. Esse sistema é bom. Aqui no Windows 10 Home eu não tenho e não utilizo, tá? Mas vocês vão ver as vantagens dele. Ele permite uma camada adicional de segurança no seu drive, na sua partição, entendeu? Porque ele permite criptografar uma partição inteira, não só uma pasta ou arquivo, né? Evitando, obviamente, que seus sites, seus dados sejam acessados por terceiros, né? O BitLocker, ele está de forma nativa no Windows 10 Pro. Não tem como instalar ele na versão Home, tá? Para isso, você teria que usar um software de terceiro na versão Home, que seria, por exemplo, o VeraCrypt, que eu uso e eu acho muito bom, eu uso há anos, né? Tem uma história até com o VeraCrypt, que na época ele se chamava TrueCrypt, acho que foi em meados de 2006, 2008, não lembro mais, mas por aí. Eu trabalhava numa empresa de security, né? E a Polícia Federal tinha acabado de deflagrar, acho que a Operação Lava Jato. Na época era a Operação Satyagraha da Polícia Federal, acho que foi isso. E tinha um banqueiro que eles tentaram descriptografar o HD dele para verificar as informações e nenhum técnico conseguiu. Pode procurar essa informação na internet, tá?
E aí era na época com TrueCrypt. Nenhum técnico conseguiu descriptografar aquilo, tá? Você vê o poder disso, né? Uma outra coisa que eu também queria ressaltar na versão Pro e na versão Home, que é o seguinte: tanto as versões Home quanto a Pro, elas têm a função da sessão de área de trabalho remoto. Só que somente a versão Pro, você garante o controle remoto do sistema. O que eu quero dizer com isso? Que na versão Home, você apenas permite o acesso na tua estação, de alguém controlar a tua estação remotamente. Só que você vê a pessoa controlando, ela interage ali, né? Já na versão Pro, o administrador do sistema de rede ele pode se logar na sua estação Pro, alterar conteúdos, mexer com várias coisas do seu sistema, reparar ou não, fazer alterações, e você vai continuar trabalhando sem saber que o administrador está fazendo alterações no teu sistema. Essas que são as versões, essas que são as coisas diferentes. Mal comparando, é como se você tivesse o TeamViewer instalado. Quando você permite uma sessão remota no TeamViewer, simplesmente você está vendo que o administrador, a pessoa lá, está fazendo no seu computador. Na versão Pro, não, você não vê. Tá? É feito para isso. Uma coisa também que eu queria ressaltar aqui como número 3, eu separei isso em 4 itens, né? Nós falamos sobre o BitLocker, na 2 sobre ambiente de trabalho, e a 3 nós vamos falar sobre virtualização. Hyper-V é uma coisa que só está embutido na versão Pro. Se você acha que você vai precisar do Hyper-V para criar máquinas virtuais, né, fazer teste e tudo, vai de versão Pro. Se você acha que como eu, você não precisa tanto do Hyper-V, mas que algumas vezes você vai usar, por exemplo, máquinas virtuais, você pode instalar o VirtualBox, que nem eu fiz na minha máquina aqui, o Windows Home, e usar tranquilamente o VirtualBox para virtualizar suas máquinas, entendeu? Então eu tenho o VirtualBox, eu tenho com Windows Server, eu tenho com Linux, eu tenho com a própria versão Windows 10 Pro e outros softwares ali, até para Mac eu tenho, entendeu? Então a diferença entre o Windows 10 Home e o Pro nessa versão de virtualização é que o Hyper-V está embutido dentro do Windows 10 Pro. Já na versão Home não, ele não tem virtualização nativa do sistema, entendeu? Para isso você tem que ir para a versão Pro, Professional, né? O número 4, que eu não podia deixar de ressaltar, eu deixei por último de propósito, que chega a ser engraçado, mas é uma realidade que eu acho que vai acontecer em breve. Hoje em dia é comum a gente encontrar sistemas com 16 GB de memória RAM. Por exemplo, minha estação aqui tem 16 GB, né? E às vezes eu gostaria que ela tivesse 32, só que ela só aguenta 16 GB. Né? No meu caso da minha placa-mãe, né? O meu barramento, o processador, enfim, isso tudo, né? Então o que acontece? Mas é comum hoje você já ver estações com 16 e 32 GB de memória RAM. Lembrando também, gente, que o comum é muito comum hoje 8 GB. E esses 8 GB vocês podem comparar aos 4 GB que vocês tinham antigamente, entendeu? Que todo mundo, provavelmente ainda tem muita gente que tem, utiliza mais que 8 GB. Hoje em dia, para mim, é o padrão, tá? Eu não recomendo nenhuma máquina que o mínimo de RAM, memória RAM, não seja 8 GB, tá? Por exemplo, o Windows Home, ele apenas permite a instalação máxima de 128 GB de memória RAM no sistema. A versão Pro, ela permite até 2 TB de endereçamento de memória RAM. É lógico que você pensa, poxa, eu não vou precisar de uma estação com 2 TB de memória RAM. Mas isso a gente também pensava que a gente não ia precisar de mais que os nossos 2 GB de RAM quando nós tínhamos o Windows XP, o Windows 2000, que eu usei muito o Windows 2000, né? Tanto a versão Pro quanto a versão de servidor, né? Aliás, só tinha essas duas, né? Tinha algumas variações de Windows 2000 Enterprise, essas coisas, mas no normal era o Windows Pro, versão Pro, que era para as estações, e o Windows 2000 servidor, para os servidores. E nessa época do Windows 2000 Pro, que eu usei bastante na minha estação, a gente achava que na época que 1 GB, 2 GB era ótimo, e era ótimo, né? A gente nunca imaginou que fosse rapidamente para os 4 GB e hoje já estamos pensando, já estamos recomendando 8 e assim por diante. Só estou querendo fazer um apanhado básico, né? Então, no geral,
as 4 funcionalidades que eu queria ressaltar, eu preferi fazer isso do que fazer um texto, né? É essa das versões, entendeu? A grande maioria das funcionalidades disponíveis na versão Pro não vai te afetar na versão Home, entendeu? Ou até no seu trabalho, no seu escritório, entendeu? A versão Pro, também uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que a versão Pro você pode ingressar o computador no domínio, a versão Home não. Mas isso é uma coisa que, se você utiliza uma rede workgroup, tanto faz, entendeu? Então a versão Pro para a versão Home, essas são as características principais. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Um abraço para vocês, saúde para todos, tá bom?